és fiel, Jesus. Espírito Santo, essa palavra está no coração e creio que está ministrando no seu coração também. Aleluia, Esteja no seu coração aberto para ouvir aquilo que Deus tem para mim e para a sua vida. Glória a Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é benigno, Ele é infinito. Oh, Deus Santo, Deus poderoso. E o livro de Salmos, aqui no capítulo 1, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. E tudo quanto fizer prosperará. É um livro conhecido, mas a palavra do Senhor ela se renova a cada dia. A cada dia que a gente lê a palavra do Senhor, a gente percebe que Deus fala conosco de formas totalmente diferentes do que eu li ontem, né? E hoje eu me deparei com esses salmos e falei: amém, Senhor, glória a Deus. Estarei, assim como o Senhor ministrou meu coração, estarei passando, compartilhando com os nossos queridos irmãos. Glória a Deus, aleluia. E esse salmo, ele é quase como se fosse um resumo, né, dos salmos anteriores. Inclusive, eu andei observando que algumas bíblias, ele não tem nem título, né? E alguns teólogos também, eles acreditam que ele é como se fosse um prefácio de todos os outros salmos. E esse salmo ele é tão magnífico que ele fala sobre as realidades de hoje em dia, né? De quem serve, de quem não serve, de quem adora, de quem não adora, de quem caminha com Deus e de quem não caminha com Deus, de quem ouve os céus e de quem não ouve. E eu fiquei meditando nesse salmo, falei: Jesus, que coisa linda, né? E qual tema será que eu daria para essa ministração dessa noite, para essa mensagem? Então o Espírito Santo me falou: onde está firmada as nossas raízes? A ribeiro de águas? Onde está firmada as nossas raízes? Hoje nós temos visto nos meios, né, cristãos, aqueles que não carregam mais a mentalidade de Cristo. E quando nós não carregamos a mentalidade de Cristo, é perigoso demais, não é verdade? É perigoso porque nós não tememos a nada, não ouvimos mais os céus, nos relacionamos às vezes com quem não é para se relacionar, nos conectamos com pessoas que não é para nós nos conectarmos, não é verdade? Porque quando nós temos a mentalidade de Cristo, a mentalidade cristã, ela nos faz caminhar de forma diferente, nos faz nos comportarmos de forma diferente. O salmista, que eu digo, né, eu falo que é um poema para nós hoje. Qual é o tipo de conduta que nós temos nos apresentado para as pessoas aí fora? Será que é de um cristão, de um servo do Senhor Jesus? E eu me apeguei aqui no versículo 3, que diz: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no tempo, né, no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui eu vejo que o salmista aqui, ele narra, ele quer dizer que era uma árvore saudável, que tinha suas raízes profundas, né? E quais têm sido os nossos frutos, né? Será que a nossa raiz está firmada em Cristo, está no superficial? É uma reflexão para nossas vidas. Porque às vezes nós queremos revelações profundas, mas estamos com o nosso coração tão raso, não é verdade? Tão cheio de outras coisas. Porque o nosso cotidiano, nossa vida cotidiana é cheia de afazeres, cheia de tantas outras coisas, e a gente acaba não nos aprofundando, não mergulhando, porque aqui também eu vejo intimidade. Porque quando nós temos intimidade com Cristo, nós temos as nossas raízes fundas, profundas. Nós conseguimos nos relacionarmos mais com Deus de forma tão intensa que nós não vamos nos preocupar mais
a viver no nível superficial, nós queremos aprofundar mais. E Deus, Ele quer isso de nós. Ele quer nos levar a níveis profundos. Olha que coisa linda. Deus, Ele quer nos levar às nossas raízes mais profundas nele, diante da presença do Senhor Jesus. Ele não quer mais que andamos por andar, vivemos por viver. Deus, Ele tem nos entregado bênçãos e bênçãos e bênçãos. Muitas vezes estamos distraídos. Às vezes não paramos mais nem para agradecer. Olha aqui, bem-aventurado o homem lá no 1, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu vejo que quando nós nos assentamos, né, diante da presença de Deus, temos nossas raízes profundas, nós não temos mais tempo para estar em mesas que não nos cabem mais, em relacionamentos que não nos cabem mais, com pessoas que Deus já falou, não é mais para se relacionar, e você está ali insistindo num relacionamento que de repente te faz sofrer, te magoa. E aí vem a grande pergunta que o Espírito Santo vem ministrar no meu coração: onde estão as nossas raízes? Onde está a minha raiz? Eu tenho convicção, mas o tempo todo nós precisamos desse autoconhecimento, pedir para o Senhor Jesus a todo tempo: Senhor, minha raiz está firmada em Ti? As minhas raízes, elas estão profundas de fato? Ou eu estou vivendo no superficial? Será que na quinta-feira, quando tem culto, que eu vou lá, me apresento diante da presença do Senhor Jesus e dou glória a Deus, dou aleluia, nos cultos de repente de quarta, nos cultos de domingo, e depois eu volto para casa e parece que minha vida continua a mesma coisa? Eu não sinto mais o fervor, o desejo de adorar. Deus fiel, Deus santo. Eu não sinto mais desejo de estar na casa do Pai. Vamos viver um nível novo diante da presença do Senhor Jesus. Deus, Ele quer desenvolver segredos para conosco, mas nós não estamos disponíveis, não estamos dispostos, estamos distraídos. Ou às vezes, né, nós não temos tanta intimidade com Deus, e aí buscamos intimidade naquele que tem intimidade com Deus. Sim, eu acredito que Deus, Ele revela o oculto, profundo, escondido, mas Deus, Ele quer usar eu e você. Ele quer falar comigo, com você, de forma mais profunda, sem precisar de que eu fique atrás de profetas, de revelações. Deus, Ele quer falar diretamente comigo e com você, face a face. Assim como Ele fez com Moisés, na verdade, Ele fala face a face, Ele entrava na tenda. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Eu quero viver, Senhor, esse sobrenatural. Eu quero, Senhor Jesus, desenvolver esse relacionamento contigo. Eu quero ter esse relacionamento contigo, Pai. Então peço para o Espírito Santo te revelar coisas profundas, coisas infinitas. Tenha segredos, Ele quer te contar segredos que só você vai ter essa experiência. Assim como já tem feito com algumas pessoas que têm mergulhado tão fundo e mais profundo. E se Ele já tem tido esse relacionamento, se você já tem tido esse relacionamento com o Senhor Jesus, de intimidade, transborde na vida do outro. Transborde na vida de outras pessoas. Porque Moisés, ele pediu a presença não só para ele, ele disse ali, né, na passagem que conta, que ele falou assim: se o Senhor não for conosco, então eu não irei. Ele não pediu só para ele, né? Ele pediu para os demais. Se a tua presença não for conosco, está escrito no livro de Êxodo, eu marquei aqui, 33:15. Ele pede: se a tua presença não for conosco, não nos façais subir daqui. Que possamos pedir a presença do Senhor Jesus a cada dia das nossas vidas. Que possamos pedir a presença do Senhor Jesus desde a manhã até o entardecer, até a noite, na madrugada, todo o tempo, a cada segundo, a cada instante, porque sem a presença do Senhor nós não conseguimos viver. É impossível. Quando nós experimentamos essa presença, não conseguimos mais parar de servir a esse Deus, de ter essa presença, de ter essa essência. E como estão as nossas raízes, como está a minha raiz, como está a sua raiz. Não precisa nem responder para mim, mas responde aí no seu coração, no oculto, no escondido. Aquelas coisas que só você sabe, só você e Deus, a sua particularidade, a sua intimidade, a sua entrega. Qual tem sido a sua entrega? Será que ela tem sido a totalidade?
Tivemos um culto de domingo totalmente abençoado, impactante, incrível. E aí Deus já vem falando conosco. Nós precisamos entregar o nosso melhor à medida que Deus quer. Que contem se à medida que você tem entregado. Porque Deus, Ele requer de nós mais e mais e mais. Mas existe uma medida que Ele aceita. Não é qualquer coisa. O que faremos, né, diante de todos os benefícios que Deus tem me feito. Deus tem feito tanta coisa para nós, mas o que nós temos feito para Ele, o que nós temos pedido, o que nós temos entregado, o seu louvor, a sua adoração, o que nós temos entregado por tudo aquilo que Ele tem nos feito, o fôlego que nós respiramos, o fôlego de vida, o ar que nós respiramos. Existe a medida certa para Deus, a sua entrega para Deus. E os frutos que nós estamos dando, quais têm sido eles? Muitos falam que nós conhecemos a árvore, né? Os frutos pela árvore. A árvore está boa, os frutos vão ser bons. Mas significa a raiz dela, né? Se a raiz dela estiver boa, ela consegue dar bons frutos. Então, se a minha raiz estiver boa, se a minha raiz estiver profunda em Cristo, eu consigo frutificar, eu consigo florescer. E ainda transbordar na vida dos outros. Porque eu não posso ser também, né, egoísta e querer apenas para mim essa presença, apenas para mim, né, essa unção, essa autoridade. Porque quando nós estamos com nossa raiz profunda, não há tempo para sentarmos em mesas de repente de fofoca, disse-me-disse. De olhar para o outro e falar, meu Deus, ele está falando de mim, está. Não dá tempo. Porque quando nós estamos firmados em Deus, a nossa conduta é diferente. Deus, Ele espera de nós uma mentalidade de Cristo, uma mentalidade cristã, uma mentalidade que gera vidas, que transforma, que cura, que liberta. Então, precisamos, antes de Deus entregar aquilo que Ele quer para mim e para você, nós precisamos da nossa entrega, do nosso melhor. Precisamos estar prontos para viver o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E quando nós estamos dispostos a fazer isso, aí vemos que Deus, Ele transforma, Ele cura, Ele liberta. Será que estamos enraizados no medo, na angústia, na decepção, nos traumas, nos relacionamentos abusivos, naquele emprego que eu perdi? Onde estamos enraizados? Onde está o meu pensamento? Onde está? Onde está? A nossa raiz, ela precisa estar firmada em Cristo. Porque quando estamos enraizados em Cristo, nós florescemos. Nós vamos dar bons frutos. Olha que coisa linda. Nós buscamos ser curados, nós buscamos ser transformados, nós buscamos ser fortalecidos em Cristo, buscamos mais dele, nos aproximamos mais dele. Porque à medida que nós nos mergulhamos em Deus, quando nós temos essa presença do Senhor Jesus, nós queremos mais e mais intimidade, queremos mais experiências com o Espírito Santo, queremos ver o mover do Senhor Jesus, queremos experimentar as tuas maravilhas e o teu sobrenatural, porque às vezes nós não queremos ver o sobrenatural do Senhor Jesus, mas nós não entregamos, não jejuamos, não oramos mais, não lemos uma palavra, não lemos mais a Bíblia, não colocamos um louvor em casa. Porque a nossa adoração, ela começa na nossa casa, no nosso lar. Não é só quando eu estou no culto, glorificando a Deus, onde está todo mundo me vendo. Não, a nossa entrega, ela começa dentro da nossa casa, nosso íntimo, nossa particularidade. Nós trazemos frutos. Quando estamos enraizados, nós perdoamos. Não é verdade? Não porque nós somos bonzinhos, não, mas é porque nós fomos perdoados. E nós fazemos isso porque precisamos do perdão o tempo todo do Senhor Jesus. Somos pecadores, somos falhos, não somos santos.
Eu falo que quando tivermos chegado à nossa plenitude, quando tivermos chegado ali, né, na santidade, Deus já nos levou nessa terra. Então a cada dia nós estamos aqui aprendendo, evoluindo, crescendo, amadurecendo, para que o Espírito Santo de Deus continue fazendo diferente. Para que todos olhem em mim e falem: meu Deus, era improvável, não faz sentido. A Kelly está ali, não faz sentido o Félix estar ali, não faz sentido a Cleia estar ali. Não faz sentido a Ana, a Beatriz, a Vanessa, o Samuel, a Selma, agora é a pastora, agora é a diaconisa, a Rosângela, não faz sentido. Para o Senhor faz sentido, porque o que Ele escreveu para mim e para você era além do que o superficial, o natural pudesse imaginar. Porque é assim que Deus faz, Ele transforma. É assim que Deus faz, Ele cura. Ele liberta, Ele traz à existência aquilo que não existe. É improvável sim para o ser humano, mas para Deus não, porque Ele já tinha escrito. À medida da nossa entrega é o que Ele vai te entregar. À medida que você entrega para o Senhor Jesus, Ele vai te entregar. Então entrega mais, mergulhe mais diante da presença do Senhor Jesus. Porque quando nós estamos enraizados em Cristo Jesus, nós não oscilamos. Ora eu estou bem, ora eu estou mal, ora eu quero me alegrar com Cristo, ora eu quero estar na igreja louvando, adorando, bendizendo o nome do Senhor, ora já não faz mais sentido para mim estar ali, meu Deus. Quando estamos enraizados em Cristo, nós não oscilamos. Como é lindo esses salmos do capítulo 1. O que eu falo, a palavra do Senhor se renova a cada dia, e hoje Ele veio de encontro comigo de uma forma diferente. O Espírito Santo, Ele vem ministrando o meu coração de forma diferente. Porque é improvável eu estar aqui, é improvável você estar aqui. Mas o que é lindo é que o lugar que Deus nos encontrou é diferente dos lugares que Ele vai nos levar. Oh, glória a Deus, aleluia. Porque nós agora somos enxertados em Deus, somos plantados na fonte, aleluia. E o que mais me admira é que toda árvore que foi plantada, que está ali, linda, maravilhosa, dando seus frutos, existia uma semente. Existia uma semente para ela crescer, para ela florescer. Oh, Deus Santo, Deus Poderoso, então é de pequeno mesmo, é do começo. Olha o que o Espírito Santo vem falando para nós. Eu primeiro foi preparado todo o solo, depois foi colocado a semente, depois foi colocada a semente, depois foi regada. E aí as raízes começam a crescer, os brotos começam a aparecer. Oh, Espírito Santo de Deus, como é lindo sentir a presença do Espírito Santo de Deus. O Espírito, Ele ministrou meu coração de forma tremenda, é assim que começa. Precisamos estar disponíveis, precisamos estar dispostos. Precisamos estar firmados nele, precisamos querer, porque ele não vai entrar de qualquer modo. Você percebe que primeiro nós fomos tratados. Primeiro existiu todo um preparo. E é assim que Deus está fazendo comigo e com você. Aleluia. Quando nós estamos enraizados, nós entendemos a espera. Nós entendemos que essa espera também ela é pedagógica, é um tempo de aprendizagem, é um tempo de crescimento. Que Deus ele vai tratando comigo, Ele vai tratando com você, Ele vai cuidando. Ele vai tirando as escamas dos nossos olhos, vai limpando aquilo que ainda nos fere, vai limpando aquilo que ainda nos trava o riso. Ele vai limpando, vai tirando os traumas, vai tirando as bagagens vão ficando mais leves. Por isso precisamos estar enraizados em Cristo Jesus. Que poema lindo nesses salmos aqui de capítulo 1. O salmista, ele
Imagine ele escrevendo isso aqui, né? Meu Deus, que profundidade, que intimidade. Quantas palavras lindas nesse salmo que foi escrito. Oh, Deus Santo. Oh, Espírito Santo de Deus, como ele sentir a tua graça, sentir a tua presença. Procure estar perto de pessoas que estejam enraizadas. Porque sozinhas também nós não conseguimos. Porque o reino espiritual, ele existe. Ele existe, precisamos estar atentos, precisamos de pessoas que estejam enraizadas para nos ajudar nessa jornada. Precisamos de pessoas que sozinhos nós não conseguimos, não dá para nos isolarmos. Precisamos nos relacionarmos. No Conectados, hoje de terça-feira, aprendemos tanto sobre relacionamentos. Que sozinhos nós não conseguimos, não. Como que eu me posiciono diante dos meus relacionamentos, como eu estou me comunicando diante das pessoas, como está sendo a minha oralidade com essas pessoas. Será que eu estou constrangendo as pessoas? Será que eu estou usando de palavras que não são sábias? Ferindo pessoas, falando coisas que não agregam. Então que possamos ser diferentes, que possamos mergulhar mais fundo e mais profundo. E se a sua raiz ainda está crescendo, glória a Deus por isso, não tem problema nenhum. Porque Deus, Ele está disposto. Ele está atento. É só você falar, eis-me aqui, Senhor. Eu preciso desse renovo. Eu preciso desse avivamento. Eu preciso dessa transformação. Eu quero viver, Senhor Deus, sobrenatural. Que o salmista diz aqui, porque essa é a diferença daqueles que não servem, daqueles que não têm intimidade com Deus. Eles não têm mais vontade de adorar, não têm mais vontade de estar perto da presença, não têm mais vontade de ver milagres. Às vezes chegam pessoas, né, de repente, na sua casa, até você para orar, o que você vai fazer? Será que tem combustível aí? Será que tem raiz profunda aí, para que quando você levantar sua mão, existe ali a cura, a libertação? Nós cremos sim na pessoa que vem até você e revela a sua vida, mas eu também acredito no profético. Eu acredito no profético, eu estou aqui, diante dessa palavra, ministrando ao coração de você, eu estou declarando vida, estou declarando que as suas raízes elas sejam tão profundas a ponto de abrir os seus olhos espirituais para que você veja o sobrenatural que Deus quer fazer na sua vida. Porque não sou eu que estou falando da boca para fora, o salmista que ele diz, pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. Então não é o meu tempo, existe um tempo, existe um preparo. Existe um preparo, existe um tempo de preparação. Ai, pastor Cláudio, eu quero já que seja hoje, agora, já tem 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu estou pedindo. Existe um tempo. O tempo não é o meu, é o seu. O tempo de Deus é diferente do meu, do seu tempo. Então continue orando, continue buscando. Deus, Ele não desampara o justo sequer. E também o que eu tiro dessa palavra é que nesse tempo aqui, eu quero a bênção hoje, agora. Mas será que eu estou preparada para receber? Será que é o momento? Será que de repente quando Deus derramar sobre as bênçãos sem medidas que eu tanto quero, será que eu vou continuar adorando? Será que eu vou continuar clamando? Vou continuar buscando? Vou continuar na presença dEle? Porque muitas das vezes é isso que acontece comigo e com você. E Deus, Ele sabe do nosso coração, Ele nos conhece. Por isso que tem que ser de dentro para fora. Deus, Ele trata primeiro a nossa raiz. Oh, Espírito Santo de Deus. Ele trata a nossa raiz. E muitas das vezes o Espírito Santo ministra aqui ao meu coração que existem muitas plantações que é necessário a gente, a maioria delas, limpar ao redor, né? Tirar ali aquilo que está impedindo o crescimento.
Às vezes existe algo no nosso meio, trazendo para o nosso meio hoje, o que está travando, o que não está deixando eu crescer espiritualmente, o que está impedindo de eu crescer espiritualmente, profissionalmente, o que está impedindo de eu me relacionar. Meus relacionamentos não dão certo, seja ele de amizade, seja ele conjugal. Porque ele não dá certo, Deus ele precisa tratar primeiro. Porque ainda de repente existe algo na minha vida, na sua vida, que precisa ser limpado, ser limpo, precisa cuidar, precisa tratar. E eu trago hoje para a minha realidade, o Espírito Santo ministrou muito no meu coração, porque eu estou aqui e às vezes eu me pego cuidando das minhas plantas, e algumas elas precisam ser tiradas das folhas. Eu me emociono porque Deus ele é lindo, ele é tremendo. Ele não nos deixa fazendo a nossa entrega de qualquer forma. Ele quer tirar aquelas folhas amareladas, aquelas folhas secas. E muitas delas eu preciso comprar adubo correto para que ela floresça de forma que ela precisa florescer. E muitas plantas, elas me surpreenderam porque eu falei, meu Deus, eu plantei tanto esse tipo. E eu nunca vi ela dar flores. E agora está dando flores. Olha que coisa linda. É o que eu falo, o Espírito Santo ministra no nosso coração de forma poderosa, através de várias coisas. Seja no seu ouvido sensível para ouvir Deus falar no seu coração. E seja sensível para ouvir aquilo que Deus quer tratar contigo. Deixe ser ministrado pelo Espírito Santo. Se permita. Se coloque à disposição. É necessário essa entrega, é necessário estar sensível. É necessário falar assim, eis-me aqui, eu estou disponível. Faz de mim o que tu queres. Não dá mais para voltar para trás, não dá mais. Não dá mais, não há mais tempo. E mesmo depois dessa entrega que nós temos com Deus, a gente não consegue mais viver sem essa presença que é linda, que é maravilhosa. Não conseguimos mais viver sem essa presença. Não dá mais, você pode até tentar, meu querido, minha querida, mas não dá mais, porque o Espírito Santo está aí ainda, falando. Deus ainda está aqui. Eu ainda estou aqui. Oh, Espírito Santo, como é lindo. Por isso nós precisamos estar cada dia conectados na presença do Senhor Jesus, e querer mais essa presença, dessa graça. E tudo que nós vamos fazer, independente do que sejam nossas decisões, peça que o Espírito Santo está junto de você. Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu quero estar enraizada em Ti, Pai. Eu quero, Senhor, mudança de mentalidade, mudança de comportamento. Eu quero ser curado, eu quero ser transformado, eu quero algo novo para a minha vida, eu quero mergulhar mais fundo e mais profundo. Eu quero que essa minha entrega, Senhor, seja aquilo que o Senhor quer. Não aquilo que eu quero dar, não pela metade. Eu não quero que a minha entrega seja pela metade, ou seja, de qualquer forma, de qualquer modo. Até quando você vai se arrumar para ir ao culto, Senhor, com a roupa que eu pego. Será que você está boa? Será que você não está? Será que você não está se agradando de mim? Ai, que coisa linda, é necessário a gente estar o tempo todo nos conectando com Cristo, falando com Ele todo o tempo, nos relacionando, quando eu entrar, quando eu sair. Não é só, Senhor, guarda a minha entrada, a minha saída, amém. Glória a Deus, não é isso. O tempo todo está conectado com Cristo Jesus, porque Ele está te vendo, Ele está te seguindo. Ele está o tempo todo do seu lado. Ele está o tempo todo com você, independente, mesmo você estando tão fraquinha, mesmo a sua raiz estando tão murchinha, as suas folhas estando tão murchas, as suas raízes secando. E o que eu percebi também diante dessa palavra e diante do que eu venho fazendo com as minhas plantas, existem algumas que secaram. Secaram, secou, e agora o que eu faço? Não foi cuidado, deixei ele dar água. O frio veio, o tempo do inverno chegou, não aguentou, não resistiu o suficiente. Então, existem na nossa vida momentos de que
dificuldades que parece que vai nos abalar. Só que quando eu percebi, eu falei, essa raiz aqui ainda tá boa. Ela secou assim, superficialmente, mas a raiz ela tava ali. Eu falei, vou plantar de novo. Então, às vezes, muitos podem olhar para mim, para você e falar, meu Deus, está tão fraquinha, está tão desanimada, está tão murchinha. Mas a raiz ainda está boa. Então, à medida que nós vamos nos alimentando, à medida que nós vamos requerendo mais da de Deus, a gente vai florescendo, vai frutificando, vai dando frutos. Mas precisamos estar ali, conectados com Cristo. Porque vai ter momentos realmente que a tempestade vai vir, vai nos balançar de um lado para o outro, o desemprego vai vir, as decepções vão vir, as amarguras vão vir, o diagnóstico do médico vai vir. E aí o que eu faço diante disso? Eu me prostro? Não. Eu vou clamar. Eu vou levar os meus olhos para os montes, que é de onde vai me vir o socorro. Que é de onde vai vir o meu socorro. Porque Deus ele não desampara um justo sequer. Deus ele está atento, com os ouvidos atentos. Então clama por Ele, chama por Ele. Não deixe a depressão te matar, não deixa a angústia te matar. O desespero da alma. Os relacionamentos muitas das vezes te feriram, te deixaram para baixo. As calúnias, o medo de repente. Eu tenho medo. Deus já te deu a resposta, Ele já te deu a convicção, Ele já te deu a autoridade. E ainda assim existe um medo que paralisa. O que o outro vai falar, o que eu vou dizer, eu não sei falar, eu não consigo. Você consegue sim, porque o que Deus escreveu ao meu e ao seu respeito é algo lindo, é tremendo, é maravilhoso. Ele quer nos dar bênçãos sobre bênçãos, medidas infinitas, coisas lindas. Ele quer se revelar a você, Ele quer ter segredos contigo. Então se permita estar na presença do Senhor Jesus. Esteja disponível pela presença do Senhor Jesus Cristo. Esteja disponível. Eu gostaria, primeiramente, de orar com você. Depois nós vamos cantar um louvor que diz que é a primeira essência. Nós precisamos aprender essa primeira essência. Quando nós iniciamos lá na nossa jornada cristã, existia aquela sede, existia aquela vontade de adorar, existia aquela vontade de estar o tempo todo no culto, mas diante de todas as adversidades, os afazeres, paramos. Estamos engatinhando de novo, não é isso, meu Senhor. Então eu quero orar com você nesta noite. Senhor, meu Deus, eu oro, Pai, pelos teus filhos nessa noite. Agradeço a Ti, Pai, porque o Senhor tem se revelado a nós de todas as formas. O Senhor tem se revelado, Pai, nos dizendo que precisamos ter raízes profundas. Que o Senhor está disposto a nos abençoar. Mas, Senhor, precisamos, Senhor, de uma mentalidade nova. Que possamos, meu Pai, ter relacionamentos que irão nos ajudar a estar mais perto de Ti. Que não venhamos também, Pai, querer, Senhor, essa presença apenas para nós, mas que possamos transbordar na vida do outro a Tua essência, o Teu amor, o Teu cuidado. Que possamos transbordar, Senhor, na vida do outro, Senhor Jesus, a Tua graça, o Teu conhecimento. Senhor Jesus, hoje o Senhor fala aos nossos corações hoje, que estará conosco em todo o tempo, que o Senhor quer ter segredos conosco. Nos ajuda, Senhor Jesus, a permanecermos firmes na Tua presença, que o conflito não venha, meu Pai, ser a nossa raiz, que o medo, Senhor Jesus, que o nosso medo não esteja, que a nossa raiz não esteja enraizada no medo, que a nossa raiz não esteja enraizada, Senhor Jesus, no desemprego, na porta que não se abre, nos relacionamentos abusivos, mas que a nossa raiz, Pai, possa estar firmada em Ti, que possamos, meu Deus, buscar ainda mais pela Tua presença a cada dia.
Oh, Senhor, nos envolve com a tua graça, com a tua presença, porque essa é uma palavra para nós hoje de reflexão, de cuidado do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, que possamos, meu Pai, ter essa mudança de mentalidade, com a sua mentalidade cristã, porque, Pai, aqui o Senhor nos ensinou, nos disse, através dessa palavra hoje, dessa mensagem, que a partir do momento que temos uma mentalidade formada, forjada em Ti, não há mais tempo para nós sentarmos em mesas erradas, nos relacionarmos com pessoas erradas. E é nisso que nós cremos, que o Senhor é poderoso para fazer, Pai, infinitamente mais daquilo que eu penso, daquilo que eu imagino. Eu creio, Paizinho, no Teu cuidado. Então, continua cuidando dos Teus filhos, continue abrindo a nossa mente, dando sabedoria, nos curando, Pai, mas que seja uma cura, Senhor Jesus, não superficial, mas uma cura que seja de dentro para fora, que nós não venhamos oscilar, meu Deus, mas que venhamos viver, Senhor, aqui e o agora, mas na Tua presença. Que não venhamos viver, Senhor Jesus, enraizados no que passou, no que nos feriu, no que tirou de nós a fé, a convicção, o ânimo de viver. Mas que o Teu nome seja glorificado, Pai, através das nossas vidas, Senhor. Que possamos, meu Pai, voltar à primeira essência. Obrigado, Senhor Jesus, por esse momento. Vamos crer no Todo-Poderoso, no quão grande eu sou. Porque o quão grande eu sou, Ele sim é capaz de fazer todas as coisas, eu não posso nada. Mas o grande eu sou, Ele pode. O grande eu sou, Ele transforma. O grande eu sou, Ele cura, Ele traz renovo. O grande eu sou, Ele nos envolve com tamanha confiança que nós sentimos paz no nosso coração, apesar das diversidades e conflitos. Oh, Deus Santo, Deus Santo. Adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor, te adoramos. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por Ti. Não quero que me se perca o desejo de Te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias, só pra Te adorar. Quero ser Teu bom perfume, primeira essência, jardim particular. Estou no meu jardim,
sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre mim, Senhor. Vem sobre a minha casa, Pai. Vem sobre a minha vida. Vem sobre Jesus, meus relacionamentos. Vem sobre a minha vida profissional, Pai. Vem sobre a minha entrega, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias. Só pra te adorar, quero ser teu bom perfume, primeira essência, jardim particular, jardim particular. Aleluia, que possamos ser o jardim particular do Senhor Jesus Cristo. Que Ele venha sobre nós com graça, com misericórdia, com sabedoria, com palavras de entendimento. Aleluia, glória a Deus. Foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e aqui agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus, que bênção, né? Deus tem falado grandemente ao nosso coração. Aleluia.